Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, está bom a festa, está animada. Deus abençoe o pastor Hélio, pastora, sua esposa, os obreiros, os irmãos aqui da igreja, os obreiros da região. Deus abençoe. Todos são bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir a Bíblia no tema da festa, capítulo 8. E esse texto foi tirado do meio de um texto de muita dificuldade, mas o versículo 37 vai dizer, Paulo vai dizer: em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Então a alegria do Senhor é a nossa força mesmo. Está feliz, está com esperança de que Deus está conosco, com a igreja, e nada vai nos deter. Parabéns, pastor Hélio, pela nova reforma que foi feita aqui. Está tendo um som aqui meio estranho nesse aqui, ó. Melhora para mim aí. Glória a Deus. Está dando um pouco de eco. Eu vou ler o versículo do tema, que é o versículo de número 31 e o versículo de número 32 de Romanos capítulo 8. Diz assim: o que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes entregou por nós, como nos dará também com ele todas as coisas? Verso 33, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que justifica. Glória a Jesus. Antes de você sentar, glória a Deus. Som. Você parece que os cantores estão cantando, o som está uma beleza. Os pregadores pegam, vira um negócio esquisito. Eu não sei qual é o problema. Glória a Deus. Eu preciso de mais um retorno aqui, põe mais peso nisso aqui, mais agudo. Aliás, um pouco mais de grave, é isso mesmo. Glória a Deus. Está melhorando. Antes de você sentar, você olha para o irmão que está do seu lado, pega na mão dele, dá um sorriso para ele e diga para ele assim: que bom que você está aqui. Não é para olhar para ele, irmão. A gente tem uma mania de dar a mão para a pessoa, vai assim, ó, assim, olha para ele. Glória a Deus, que bom que você veio hoje. O culto está melhor porque você está aqui. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Agora você senta e fala para o irmão que está do seu lado aí: irmão, por favor, olha para ele. Olha para ele e diga: por favor, não converse comigo, só depois do culto. Até logo. Glória a Deus. Que Deus seja louvado nessa noite. Louvamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos aqui, vida do cantor irmão Felipe, que agora é da DETAG e leva o nome da DETAG para esse Brasil inteiro. Eu estava percebendo, você anda muito pelo Pará, para o Maranhão, para aquele mundo, né? Você está sempre do Pará, a gente está sempre acompanhando, você está sempre para aquela região. Meus irmãos, esse tema que foi tirado desse contexto, que Romanos capítulo 8, principalmente a partir do verso 31, tem esse versículo primeiro, ele vai dizer o seguinte: o que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí vem uma pergunta e vem uma interrogação na nossa cabeça: todo dia tem gente contra nós. Como é que se pode explicar? O que é que Paulo estava querendo dizer? Porque se você entender isso pelo prisma humano, se você olhar isso apenas humanamente falando e não buscar o texto, o que ele quer dizer, quando alguém se levanta contra você, você vai dizer assim: então o versículo da Bíblia está errado. Porque o texto está dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Dá para entender que ninguém vai se levantar contra a gente.
E não é verdade, sim ou não? Não é verdade. Todo dia tem gente se levantando contra a gente. O que o texto está querendo dizer é que se Deus é conosco, se Deus está conosco, o inimigo pode se levantar, mas ele não vai vencer. Então, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que a presença de Deus vai estar presente na sua vida. Não é que o inimigo não vai se levantar, porque o inimigo se levantou desde o princípio. Mas se Deus está conosco, quem vai se levantar contra nós, pode ter certeza que não vai ter vitória. Porque a presença de Deus vai estar te dando proteção. É igual aquele versículo do Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E falta um bocado de coisa, ou não falta. É porque a gente quer entender as coisas na visão material. Mas o Salmo 23 está dizendo que a presença de Deus não vai te faltar. É isso que ele está dizendo. O salmista não está dizendo, se o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E quando falta? Por que falta? Tem alguém aqui que não falta nada na vida dele? Levanta a mão aí. Só se uma criança de berço, criança de braço, nada, se vira, o pai se vira para dar tudo que ele quer. Mas não sendo uma criança, quantas coisas faltam na sua vida? Mas o texto quer dizer que a presença de Deus vai estar na sua vida. O Senhor é meu pastor, nada mais me faltar. Ou seja, a presença dEle vai estar comigo 24 horas, 365 dias do ano, e uma vida que eu viver aqui, a presença dEle está. Então, o texto aqui não quer dizer nada de material. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas eles virão, a luta, a dificuldade vem, mas se a presença de Deus está contigo, no final você vai cantar o hino da vitória. A conclusão, chegamos diante desse fato, desse texto, é que a presença de Deus vai estar conosco. Só que o texto está inserido dentro de um contexto que se você ler até o versículo de número 39, você vai ver que Paulo vai falar de algo muito interessante. Paulo vai dizer que quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Ele que nos justificará. Quem as condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, que ressuscitou dentre os mortos, e que está à direita de Deus, intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele vai botar um bocado de coisa aqui, a partir do versículo 35, ele vai dizer assim, quem nos separará do amor de Cristo? Ele está fazendo uma pergunta, tem um ponto de interrogação aí. Aí ele vai dizer, a tribulação, quem não tem tribulação aqui? Todos nós somos atribulados, todos os dias. A tribulação, ou a angústia. Quem não tem angústia? Mas crente tem angústia? Tem, porque a angústia é um sintoma humano. Você, por mais santo que você seja, você também fica angustiado, porque a angústia faz parte do ser humano. Todos nós temos angústia. Então, essa angústia vai nos separar do amor de Cristo? Não. Por quê? Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem por amanhã. Por que a tribulação não vai nos destruir? Paulo está dizendo, a tribulação vai nos separar do amor de Cristo? Vai tirar a esperança que nós temos? Não. Por quê? Porque nós temos um Cristo, nós temos alguém que está conosco e é maior do que aquele que está lá fora. Então, ele vai enumerar essa tribulação, angústia, perseguição. A igreja é marcada por perseguição desde o início dela. Perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas aí o versículo 37, Paulo vai dizer que isso aqui é um paradoxo da Bíblia, porque Paulo está dentro de um contexto de dificuldade, de tribulação, de perseguição, de angústia, de fome, de nudez, de naufrágio. Mas quando chega no versículo 37, olha o que é que Paulo vai dizer. Paulo vai dizer que essas coisas, esses sintomas que nós temos e que vêm sobre a vida de qualquer um de nós, podemos ser crente ou não crente, porque são coisas que acontecem.
Paulo vai dizer no versículo 37, Paulo para e diz o seguinte: mas em todas essas coisas. Que coisa que Paulo está se referindo? Paulo está se referindo a essas coisas que estão no texto: a tribulação, a perseguição, a angústia, a fome. Ele disse, mas sobre todas essas coisas, e ele está falando do que está dentro do texto, mas sobre todas essas coisas, nós somos mais. Amém? Nós somos mais do que vencedor. Isso é paradoxo. Porque Paulo sofreu na carne isso aqui. Tudo isso aqui e muito mais, Paulo padeceu. Paulo foi preso. Paulo foi açoitado em praça pública. Paulo passou necessidade. Paulo foi preso porque estava fazendo um culto na praça. Apanhou bastante naquela noite lá no cárcere, lá em Filipe. Mas ele vai dizer no versículo 37, ele para e diz: eu estou vivo. Amém? Paulo vai parar e vai dizer assim: eu estou tranquilo. Fizeram tudo, passaram tudo, tentaram tudo, mas eu estou aqui. Amém? Então Paulo vai dizer, mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá fora. Isso tudo acontece por causa da esperança de Deus no meio do seu povo, ou a presença de Deus no meio do seu povo. O texto não está dizendo que o inimigo não vai perseguir o povo de Deus. O texto está dizendo que eles vão perseguir, mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Eu sempre digo que Deus sempre nos leva para algumas experiências com Ele. E as experiências que Deus nos dá, a princípio, parece que é uma coisa tão horrível. Quando você pega a vida de alguns personagens da Bíblia, que lá no final eles foram vencedores, porque o melhor das coisas nessa vida não é o começo. As pessoas vão se lembrar de você sempre pelas últimas coisas que você faz, o que aconteceu com a sua vida. Geralmente, a gente se preocupa muito em começar muito bem. Mas a preocupação nossa não é começar muito bem. A preocupação nossa deve ser terminar bem. Porque no começo as pessoas vão esquecer, mas quando se lembrar de você algum dia, vão lembrar pelos últimos fatos que aconteceu em sua vida. Porque Deus mostra o projeto, mas Deus nunca mostra o processo. Deus nunca vai mostrar. Quando você vê, por exemplo, lá no princípio, você vê, por exemplo, José. Quando você vê o começo da vida de José, tudo indica que vai ser uma derrota, tudo indica que vai ser difícil na vida de José. Ele começa já com uma perseguição dentro da sua própria casa. Ele já começa lá, os seus irmãos, com uma inveja tremenda por causa de um bendito sonho que ele teve e contou. Então José vai passar por uma trajetória, mas ninguém conseguiu derrotar José. Por que não conseguiu derrotar José? Por causa da presença de Deus na vida dele. O projeto Deus mostra, mas o processo Deus esconde, porque se Deus mostrar, você não vai conseguir vencer e você vai desistir. Aí você vê José passando por todas aquelas dificuldades. Cárcere no deserto, cisterna no deserto, vai para a casa do Potifar, e lá ele vai servir de mordomo. Inventa-se aquela história, a mulher de Potifar inventa aquela história. José vai preso, passa alguns anos na cadeia, mas ele não consegue, ninguém consegue vencer ele. A luta está ferrada na vida dele, a luta está constante na vida dele, está intensa na vida dele, mas José chega lá na frente e passa a ser o segundo homem maior da história do Egito, porque maior é aquele que está conosco, porque que Deus é por nós, quem se levantará contra nós, pode ter certeza que vai cair. Pastor, mas por que acontece? Porque é processo. É isso que Deus faz com a gente. Aqui na terra, lembre que Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Evangelho não é uma coisa, evangelho, tem pessoas pensando que evangelho é uma coisinha parecida com algodão doce, que evangelho é uma coisa fácil. Irmão, ser crente, ser cristão de verdade, você tem que estar preparado para passar por todas as agruras que a vida mostra, toda a trajetória que Deus, e Deus não evita de jeito nenhum, porque antes que Deus te aprove, antes que Deus te dê o cheque de aprovação, Ele vai passar você por uma aprovação, porque toda a bênção vem seguido de uma aprovação. Amém? Foi por causa da presença
constante que Faraó não derrotou o povo de Deus. Faraó tinha um projeto. Qual era o projeto de Faraó para destruir o povo de Deus? Porque ele sabia que a semente, Satanás sabia que da semente de Abraão viria quem? Jesus. Então, se eu destruir a família, se eu destruir a nação de Israel, eu vou destruir um projeto, porque Deus não está preocupado, não é só com a sua vida. O diabo, ou seja, o diabo não está preocupado só com a sua vida, o diabo está preocupado com o projeto que Deus tem na sua vida. Qual é o projeto de Faraó? Nós vamos destruir essa semente de Abraão, porque se nós destruirmos a semente de Abraão, nós destruiremos o projeto de Deus para o mundo. Qual era o projeto de Deus para o mundo? Jesus. Porque a Bíblia diz, em Abraão serão benditas todas as nações da terra. Isso não fala de bênçãos material. O texto está falando que de Abraão sairia a maior promessa de Deus para o mundo, que era Jesus Cristo. E Faraó tentou de todas as formas destruir. Não conseguimos destruir, vamos matar os meninos, porque daqui a pouco vai faltar pessoas. Mas Deus preserva Moisés lá nas águas do Nilo, empestado de crocodilo. Sabe por quê? Porque o diabo não pode destruir, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Satanás sempre vai querer te destruir por causa de um projeto, mas ele não consegue. Por que não consegue? Porque Deus é constante. Mas pastor, por que Deus não evita? Porque Deus passa você pelo teste da experiência. A Bíblia diz, Tiago vai dizer, a gente quando a gente tem luta, dificuldade, você vê como a Bíblia vai ao contrário daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente projeta, daquilo que a gente acha. Porque quando nós estamos com tribulação, com algumas lutas, qual é a tendência nossa? Não é entristecer? O crente está bem, está dando glória a Deus, aleluia, fala língua estranha. Aí Deus diz, eu vou te experimentar aqui, eu vou mandar uma aprovação para você, vou permitir uma luta na sua vida. E o que é que a gente faz? Em vez da gente se alegrar, que é o que o texto vai dizer, a gente começa a ficar mais, a gente entristece, já não vem mais os cultos, para de vir na igreja, aí a gente vai visitar ele, meu irmão, por que você não está indo na igreja? Não, porque eu estou numa luta. Não dá para entender. A pessoa está fazendo o contrário do que a Bíblia está dizendo, porque Tiago vai dizer, meus filhos, tenham por grande prazer quando estiver passando por tribulação. Amém? Porque a tribulação, ela produz paciência, a paciência, perseverança, e a perseverança, esperança. Ou seja, Deus não te dá nada sem antes passar você pelo teste da aprovação. Amém ou não? Então por que Faraó não conseguiu destruir essa nação? Porque Deus está constante, mesmo que Ele permita que você passe por uma dificuldade, mas Satanás não vai te derrotar, porque para acontecer isso, ele vai ter permissão de Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, amém? Você pode dar glória a Deus por isso? É por isso que Faraó não conseguiu destruir essa nação, porque Deus está presente na vida dele. Passaram por dificuldade, muitas perseguições passaram, mas onde é que está o povo de Deus? Onde é que está Faraó essa hora? Os inimigos de Deus todos vão cair por terra. Eles podem até ter uma fúria, levantar com uma fúria tremenda, mas no final, a vitória será nossa, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Foi por causa dessa presença constante, que todos os inimigos de Israel foram derrotados pelo exército do Senhor. Todos que se levantaram, todos aqueles que vieram contra Deus, contra o povo de Deus. Israel foi uma das nações mais perseguidas, mas ela continua firme, ela continua tremulando a bandeira da vitória, simplesmente porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Temos a esperança que Jesus está, que o Senhor está conosco. Foi por causa dessa presença que a fornalha não venceu aqueles 3 jovens que foram lançados lá dentro. Olha só que desafio. 3 moços estão na Babilônia, e eles são desafiados, 3 jovens, que podiam dizer assim, olha, não vamos perder a vida, somos muitos novos, para que nós vamos entrar nesse desafio? Vamos curvar-se aqui diante dessa estátua de Nabucodonosor, e tudo vai passar, daqui a pouco a gente vai estar tranquilo, vai ficar tudo bem. Mas eles tinham certeza que a presença de Deus estava lá.
Ele sabia que Deus estava com ele, ele tinha certeza de que Deus ia livrá-lo. Pode aumentar a fornalha. E outra coisa, Satanás muitas vezes ele vem contra você, ele já te dá ameaça, ele já escreve qual é a ameaça, qual é o tamanho da sua luta. Olha, se vocês não se curvar, e se vocês não se curvar diante da estátua, nós vamos colocar vocês lá dentro da fornalha de fogo. E tem uma coisa, eu vou mandar aquecer 7 vezes mais. Se a temperatura normal já matava, você imagina 7 vezes mais. Ele disse, se Deus quiser nos livrar, Ele nos livra. Mas nós não vamos nos curvar diante da sua estátua, porque maior é aquele que está conosco, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você tem certeza que Deus está com você, você não vai se acovardar diante das dificuldades, você não vai negar o nome de Cristo por causa de uma ameaça, porque se Deus é por você, se Deus está com você, o inimigo vai ter que se curvar e sair fora, porque maior é aquele que está com a igreja. Isso é que dá a alegria, é isso que dá o prazer de ser cristão. Porque se você for ver a história dos que lutaram, todos eles marcaram a vitória lá no final. Todos aqueles que foram perseguidos, todos aqueles que foram provados, todos aqueles que foram atacados, no final eles cantaram o hino da vitória. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Foi essa presença, a confiança de que Deus está com eles, que deixou que os leões não devorassem Daniel na cova dos leões. Daniel entrou naquela cova, mas ele sabia, Deus está comigo. E se Deus está comigo, eu vou entrar dentro dessa cova dos leões, mas com certeza vou sair fora, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é Deus que fecha a boca de leão faminto, porque a presença de Deus faz a diferença nas nossas vidas. Nós precisamos acreditar nisso. Foi a presença de Deus que fez com que Gideão, com apenas 300 homens, vencesse um exército grande, vencesse um grande exército com apenas 300 homens num exército, coisa que era impossível. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? O inimigo pode vir como vier, ele vai ter que fugir, ele vem pelo caminho, mas se Deus está conosco, ele vai fugir por 7 caminhos, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Você pode dar glória a Deus aí por isso? Gideão venceu com apenas 300 homens, porque ele estava e tinha certeza que com ele estava o Senhor dos exércitos, o general de guerra, aquele que não perde a batalha, aquele amigo de todas as horas, que nunca te abandona. Você pode dizer, Deus me abandonou? Não. Conta essa história do rapaz que estava caminhando numa areia, e Jesus estava com ele, e ele olhou para trás e via 4 rastros. E ele dizia, 2 rastros são meus, e os outros 2 rastros são de Jesus. Quando chega mais na frente, ele olha para trás e só vê 2 rastros. Ele olha e diz assim, mas não é possível, Deus me abandonou, porque eu não estou vendo mais 4 pegadas na areia. Deus falou para ele, não é as suas pisadas que são as minhas pisadas, porque você está agora nos meus braços. Ou seja, se Deus é conosco, se Deus é por você, na hora que você não aguentar mais, Ele vai pegar você pelos braços e vai te levar ao palco da vitória. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós precisamos confiar nesse Deus que nunca perdeu a batalha, nunca perdeu a batalha. Por que Josué vence uma cidade intransponível? As muralhas de Jericó, todos mais exércitos já tinham ido lá tentar destruir Jericó, mas Josué foi lá e não apenas precisou nem lutar. A Bíblia diz que eles começaram a gritar, se Deus é por você, sabe o que vai acontecer? O grito que você der vai tremer o inferno, e o inimigo vai ter que sair em retirada, um muro que ninguém consiga derrubar. Mas quando o povo de Deus grita, a Bíblia diz que os muros vão ao chão. Josué conquista Jericó, porque maior é aquele que está conosco, e se Deus é por nós, quem será contra nós? O problema é que a gente desiste muito fácil. O problema é que tem crente que qualquer luta, qualquer dificuldade, eles começam a blasfemar contra Deus. Muitas vezes nós deixamos, a bênção está tão
perto, a conquista está tão perto, mas o desespero, a falta de experiência, a falta do conhecimento do Deus de guerra, do Deus, o Senhor dos exércitos, muitas vezes faz a gente desistir. Na porta da vitória, na porta da libertação, a gente desiste. Você precisa entender que Deus não vai te abandonar na hora da luta, porque Ele é o guarda fiel da casa de Israel. Oh, aleluia! A presença de Deus, a presença de Deus é que deu a vitória a Josafá. Josafá está sendo desafiado, e eu acho interessante que Josafá, ele disse: eu não tenho condições de vencer essa guerra. Mas a Bíblia diz que Josafá faz uma coisa: ele sabia o caminho da vitória. E quando você sabe o caminho da vitória, você vai conquistar a tua vitória, com certeza. Josafá diz assim: eu não tenho força para vencer. São três nações que estão confederadas lá no deserto, lá no vale, e mandando ameaçar que vai entrar em Israel. Mas é o seu caminho. A Bíblia diz que ele convidou todo mundo para a igreja. E sabe o que ele foi fazer? A Bíblia diz que ele convidou até as crianças para vir para a igreja, para orar. E ele sabe que a oração, o crente que confia no Senhor, e o crente que sabe que Deus está conosco, se Deus é por nós, quem será contra nós? E sabe o que acontece? Quando a luta bate, ele se ajoelha na presença de Deus. Josafá disse: eu não tenho força, mas eu sei o caminho da vitória, vamos para a igreja. Josafá faz uma convocação para toda a igreja: vamos orar hoje. Tem um inimigo lá fora, e por nossa força nós não venceremos. São 3 nações que estão confederadas lá, armadas até os dentes, e nós não temos condições de vencer, mas conosco está um que consegue vencer qualquer batalha. A Bíblia diz que ele levou o povo para a igreja. Quando a luta chegar, irmão, não corre da congregação. Quando a luta bater na porta, quando a ameaça chegar, quando o inimigo começar a te ameaçar, corre para os pés do Senhor, porque nos pés do Senhor há vitória. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Diz o texto que Josafá chamou toda a congregação, até as crianças que mamavam, tinham que ir orar. E no meio da oração levantou um profeta e disse: Josafá, por que você está preocupado? Por que você está tão temeroso? Essa batalha não é sua. Essa batalha é minha. Você só vai fazer uma coisa. Olha como é que Deus, olha as estratégias de Deus. Você já viu alguém vencer alguma guerra com coral? Humanamente falando, não, mas se Deus está na frente, pode fazer um coral que Deus vai te dar vitória. Josafá, o que você vai fazer? Josafá pergunta: Senhor, mas eu tenho que enfrentar eles. Eu vou fazer um exército armado. Deus disse: não, chama os levitas, chama os cantores do templo, coloca os músicos atrás, coloca o coral na frente, e vai para cima do inimigo, cantando: só o Senhor é Deus, só o Senhor. Cantemos com muita alegria, dizendo que só. E a Bíblia diz que eles começaram a cantar. Você imagina, eu vou enfrentar inimigo armado até os dentes, cantando, mas se Deus mandou, vai, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E a Bíblia diz que eles partiram para cima, e eles começaram a brigar entre eles. Sabe o que aconteceu? Josafá chegou lá, estava todo mundo morto, pega o despojo, sobe cantando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, cantemos com muita alegria, dizendo que só. Ele volta cantando. Você lembra de uma vez que os filisteus estavam todos armados para enfrentar Israel? E aí, eles vão orar. Chega o profeta e começa a orar. Sabe o que Deus faz? Deus manda chuva no vale, e todos os inimigos foram afogados. Ei, se Deus é conosco, Ele vai fazer coisas extraordinárias, aquilo que você nem eu podemos fazer. Mas se Deus é por nós, Ele pelejará por vós. E os inimigos morreram todos aterrados. Outra hora, Deus fez com que a água ficasse vermelha, e eles disseram assim: a água virou sangue, e correram, porque Deus tem seus exércitos para batalhar por aqueles que sabem que Deus está
conosco. Quando Israel saiu do Egito, no capítulo 14 de Êxodo, diz que eles chegaram numa região chamada de Piairote. E eles estavam lá, e depois começou uma murmuração dizendo: Faraó vem aí atrás armado com 600 homens, o que nós vamos fazer? Eles começaram a murmurar. Josué olha, Moisés olha e vai orar. O líder está preocupado, porque vem 600 homens armados até os dentes, para lutar com velho, com pessoas que estavam cansadas no deserto. Quando Moisés dobra o joelho, Deus dá uma repreensão e diz: porque clama a mim, diga ao povo que marche. Mas marchar para onde? Deus é o Deus das causas impossíveis. Se Deus é por nós, se Deus está conosco, se Ele está presente na nossa vida, se Deus é por nós, Ele vai fazer o impossível acontecer para dar livramento ao seu povo. Mas voltar como? Marchar para onde? Tem hora que Deus faz umas coisas com a gente que parece que a gente pensa que é uma coisa engraçada. Olha, para onde é que eu vou marchar? Se eu voltar, eu encontro com o exército de Faraó. Se eu subir para a direita, tem as montanhas intransponíveis de Moabes, empestado de serpente e de cascavel, e na frente estará a água. Se você for observar, qual é o melhor? Qual é o mais difícil? Seria o quê? Voltar? Ir para as montanhas? Ou passar por dentro do mar? O que é que você acha? Deus manda eles para o lugar mais difícil. Deus manda eles para dentro do mar. Sabe para quê? Para Deus mostrar que se Deus é por nós, até o mar vai se abrir para você passar. Por que clamas a mim, diz o povo que marche? Mas marchar para onde? O que é que você tem na mão, Moisés? E Deus respeita a autoridade. Deus não chegou só e abriu o mar. Moisés, o que é que você tem na mão? Eu tenho uma vara. Então vai lá para a beira da praia, toca a vara nas algas e deixa o resto comigo. O que é que você vai fazer? A vara você toca, mas quem abre o mar sou eu, porque eu sou o Deus das causas impossíveis. A Bíblia diz que Israel passou. Diz que um rapaz, disse um crente numa faculdade, aqueles crentes assim meio pentecostal mesmo, que não fica calado de jeito nenhum. Aí o professor disse assim: olha, esses crentes bobos aí, malucos, fica dizendo que o mar se abriu e o povo passou. Isso é conversa. Lá no lugar onde eles passou, a água só dá no máximo 25 centímetros de água. Aí aquele crente, glória a Deus. Aí o professor: o que é que esse maluco está dando glória a Deus? Pois é, beleza. Você está dizendo que o mar só tinha 25 centímetros de água? Pois 25 centímetros de água foi possível de matar 600 homens com os cavalos e tudo. Ou seja, quando o ímpio pensa que o milagre é pequeno, para nós o milagre é maior, porque ele disse: 25 centímetros não mata cavalo, mas Deus fez com que 25 centímetros de água matasse 600 homens com seus cavalos, e Israel passou a pé enxuto, e lá do outro lado Miriam cantou: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Se Deus é por nós, pode se levantar o inferno, pode se levantar Faraó, pode se levantar Senacaribe, pode levantar Tobias, pode levantar Gesem. O muro vai ser construído, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Deus, a presença de Deus faz a diferença. Foi a presença de Deus, foi a confiança no Deus de Israel, na certeza que Deus é por nós, ninguém vai se levantar contra nós e vai ficar de pé. Eles podem até cantar a vitória antecipada, mas no final quem vai assinar a vitória é aqueles que confiam no Senhor. Davi chega diante de um exército, está lá, 25 mil homens, diante de um homem só, e está sendo desafiado. Davi olha para aquele cara de 2,90 metros de altura, 1,5 metro de largura, bota o dedo e aponta, e diz assim: quem é esse incircunciso filisteu para desafiar o exército do Deus vivo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E esse inimigo vai saber que há um Deus em Israel, e eu vou cortar a cabeça dele, porque maior é
aquele que está conosco do que aquele que está lá no mundo. Foi a presença de Deus que deu vitória a Elias contra 400 profetas de Baal e 450 profetas de Azera. Eles estão clamando desde manhã. Isaías chega e diz: esse Deus, Elias chega e diz: esse Deus seu está dormindo, quem sabe ele fez uma viagem, grita mais rápido, já que o teu Deus não atende, sai da frente, porque eu tenho um Deus que atende a oração, eu tenho um Deus que responde, eu tenho um Deus de resposta. A Bíblia diz que Elias manda colocar água. Eu nunca vi água pegar fogo, mas se Deus é contigo, até a água pega fogo. A Bíblia diz que quando Elias clamou, a água pegou fogo, o holocausto foi consumido, e Deus deu a vitória naquele dia, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Foi a presença de Deus que deu a vitória ao rei Ezequias quando estava sendo ameaçado por Senaqueribe. Senaqueribe era o rei da Síria. Ele vinha assolando tudo, vinha matando todo mundo. Qualquer exército que parasse na frente, ele derrotava. Só que ele vai sentir a mão do Deus de Israel. E quando a mão do Deus de Israel cai sobre uma pessoa, ele se torna pó, se torna nada. Ele manda uma carta para Ezequias, ameaçadora, e dizendo: olha, diga para o teu rei que todas as cidades que nós passamos, nós derrotamos todo. Se ele pensa que vai vencer, ele está enganado. Mas Ezequias também, como Josafá, sabe o caminho das pedras. Eu vou para a igreja e vou orar. A Bíblia diz que ele pegou aquela carta de Senaqueribe e disse assim: Senhor, olha aqui a ameaça desse incircunciso. Deus manda um anjo e corta a cabeça de 185 mil soldados de Senaqueribe. Ele vai e corre para o templo. Quando chega no templo dele, os próprios filhos dele matam ele. Ezequias ficou cantando o hino da vitória, dizendo: se Deus é por nós, se Deus é por nós, vai, se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Foi a presença que livrou Pedro do cárcere. Tiago tinha morrido, Pedro era a bola da vez, mas Pedro está dormindo. Pedro está totalmente transformado. Pedro que tinha medo, Pedro que não tinha experiência com Deus, morria de medo de Sinédrio, mas agora Pedro está batizado com o Espírito Santo, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. O edital está na porta: amanhã você vai morrer. Amanhã os soldados, 7 horas da manhã, vai passar aqui, pegar você, vai levar para a praça pública e vai enforcar você, como fez com Tiago ontem. Mas Pedro cheio de Deus, Pedro sabendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? A Bíblia diz que Pedro dormiu tranquilamente, porque se Deus é com você, não perca sono por causa do teu inimigo, não perca sono por causa do inimigo que está ameaçando. Deita e dorme, porque até no teu sono Deus vela por você, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Se Deus está contigo. Foi a presença e a alegria de Deus que fez com que o apóstolo João entrasse na ilha de Pátimo e saísse. Foi o único da história. Todos que entraram na ilha de Pátimo não conseguiu sair. João já tinha passado por uma experiência, já tinham colocado ele em azeite, o azeite não queimava ele, já tentaram matar João de qualquer jeito. Aí o imperador diz assim: eu tenho um negócio com esse cara, eu quero ver se ele volta. Manda ele para a ilha de Pátimo. Só que o rei, o imperador de Roma, ele pensou que Deus não entrava também na ilha de Pátimo. Ele achou que só quem ia para a ilha de Pátimo era o profeta, era o apóstolo. Mas ele esqueceu que o Deus de Israel, ele entra em qualquer lugar e a sua presença está lá. E lá naquela ilha que ninguém conseguiu sair vivo da história, o único que saiu, porque que João entrou e saiu ileso,
porque Deus está presente. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você pode entrar dentro da fornalha, você pode ir para a ilha de Pátimo, você pode ir para o deserto. Se Deus está contigo, você pode estar numa tempestade. Os discípulos estão numa tempestade tremenda, o barco está ali, mas a presença de Deus estava ali, Jesus estava presente. E se Jesus está presente, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Foi a presença constante de Deus que Lázaro ressuscitou. Foi a presença de Deus que acalmou a tempestade. Foi a presença que deixou. Foi a presença de Deus que não deixou da história dos inimigos da igreja. Todos que se levantaram caíram. Os que se levantaram contra o Sinédrio para destruir a igreja, não conseguiram destruir, porque Deus foi que levantou essa igreja. E o diabo não vai vencer a igreja verdadeira do Senhor, porque Deus está conosco. Lá no Sinédrio eles se levantaram, os religiosos se levantaram para destruir, mas não conseguiram destruir. Paulo monta num cavalo, vai para Damasco para dizer assim: vou destruir todos aqueles que se levantam contra a igreja do Senhor. Mas a Bíblia diz que Deus derrubou ele do cavalo, e o perseguidor passou a ser perseguido, porque maior é aquele que está na igreja do que aquele que opera lá fora, lá no mundo. Aleluia! É a presença de Deus que nos separará do amor de Cristo. A tribulação, a perseguição, a angústia, a ansiedade, a nudez, nada. O versículo de número 37 diz: se Deus é por... em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Vamos ficar de pé. Eu já estou indo para a conclusão disso aqui. Glória a Deus. Diga para essa pessoa que está do teu lado. Olha para ele e diz assim: o diabo pode até dizer que você é fraco, mas a palavra está dizendo que somos mais do que vencedor. Diga para a pessoa que está ao seu lado: o diabo pode dizer, somos fracos, mas eu não vou acreditar no que o diabo está dizendo, eu vou acreditar no que Jesus está dizendo. Eu sou mais do que vencedor. Diga comigo, Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor, eles são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Diga para essa pessoa que está ao teu lado: fica tranquilo. Olha para ele e diga: fica tranquilo, Deus está no controle. A tempestade vai passar, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Diga ainda para essa pessoa que está do teu lado: a noite passa, e entre uma noite e outra tem sempre o sol que vai brilhar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer do dia. Não se esqueça que depois de uma noite vai brilhar o sol da justiça em teu favor. O sol vai brilhar. Ah, pastor, eu estou numa dificuldade tremenda. Mas diga para alguém todo lado: irmão, fica tranquilo, o sol vai brilhar na sua vida e na sua casa. Ah, pastor, você não sabe a luta que eu estou passando. Fica tranquilo, fica tranquilo. Quem está no controle também sabe. Quem está no controle sabe que você está passando por essa luta, por essa dificuldade. Mas espera mais um pouquinho, porque o que há de vir virá e não tardará. Concluindo, diga: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Diga: 1000 caem ao meu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E diga mais: maior. Bate no peito aqui, bate com força e diga: maior é aquele que está comigo do que aquele que está operando lá fora. Eu quero fazer um convite nessa noite. Nós temos alguém aqui nessa noite que está afastado, se afastou da igreja, largou a casa do Senhor, mas você sabe que você precisa voltar. Você sabe que Deus tem te dado algumas oportunidades.
mas a oportunidade na vida passa. Pode ser que essa noite seja a última. Pode ser que Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: hoje eu estou te dando a última chance. Porque a Bíblia diz que o dia de amanhã não me pertence. Eu não sei se amanhã nós amanheceremos vivos. Pode ser que amanhã, quando você acordar, você está morto. Isso é uma pegadinha, irmão. Então faça isso agora. Temos alguém nessa noite que quer voltar para Jesus, que quer entregar a sua vida a Jesus, quer estar do lado desse que vence, aquele que nunca perdeu batalha, aquele que sempre tem uma vitória para dar para o seu povo, aquele que permite que passemos por algumas dificuldades, mas lá no final você vai cantar o hino da vitória, e você precisa tornar-se um homem alegre, porque a Bíblia diz que a maior alegria do homem é ter o seu nome escrito no livro da vida. Temos alguém nessa noite? Se tem algum afastado, veja alguém que está do teu lado aí, pode ser que você sabe que ele está afastado do caminho do Senhor, dá uma forcinha para ele aí, olha. Vamos lá na frente, eu vou com você, vamos voltar para Jesus hoje. Hoje é o dia da vitória, hoje é o dia da tua salvação, hoje é o dia que Deus marcou para que você voltasse para a casa dele. Temos alguém nessa noite? Se tiver, faça assim com a mão, levante e vem aqui. Então vamos orar por você com muita alegria, com muito prazer. Se você está aí e não quer voltar, a minha expectativa e a minha oração é que Deus te dê mais oportunidade. Só que um dia vai chegar o dia da última oportunidade. Pode ser que não seja a última sua, mas vai chegar um dia que não tem mais oportunidade, é a última. Você precisa saber disso, que amanhã pode ser muito tarde, e que hoje você perdeu uma oportunidade de dormir hoje com o seu nome escrito no livro da vida. Que Deus te dê mais oportunidade no nome de Jesus. Eu devolvo a direção do culto ao pastor.